10 minutos. Falo do centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Apresento aqui videoaula número 8, referente ao artigo 8 de uma série de 26 pesquisas realizadas no meu mestrado em Psicologia Cognitiva e Comportamental, cursado na University of Informatics and Faith em Flórida, à distância daqui mesmo de São Carlos, interior de São Paulo. Meu nome é Alas Gabriel do Breviário, coordeno uma comunidade científica, a Comunidade Científica Aliança Sapiente, que em breve, tão logo quanto a Universidade Online Aliança Sapiente estiver fundada e eu tiver como representante legal dela, essa comunidade científica, com todos os seus grupos de pesquisa científica, serão cadastrados no CNPq e vinculados a essa universidade, que no seu momento estará na lista das universidades reconhecidas pelo Ministério da Educação, cadastradas no EMEC. Artigo 8, videoaula número 8, título, tema: Memória existencial, o papel das recordações de vida em crenças sobre propósito, destino e autoimagem. Esta pesquisa investigou a influência das memórias existenciais na construção de crenças relacionadas ao propósito, destino e autoimagem, inserida no contexto da psicologia clínica e educação intercultural. A problemática central abordou como experiências passadas e intervenções terapêuticas, elas contribuem para a ressignificação destas crenças, impactando o desenvolvimento pessoal e a identidade. O objetivo principal desta pesquisa foi analisar estas relações, integrando abordagens terapêuticas e educacionais, sob o paradigma neoperspectivista giftidiano, que valoriza a coexistência de verdades múltiplas, a humildade epistemológica e a inclusão. Metodologicamente, adotou-se o método hipotético-dedutivo, aliado a uma revisão bibliográfica e documental narrativa rigorosa, consultando bases como Scopus, Web of Science e PubMed Medline. Foram usados descritores como memória autobiográfica, crenças existenciais, terapias integrativas e educação intercultural, resultando na análise final de 75 estudos, artigos recentes e de alto impacto. Teorias aplicadas nesta pesquisa incluíram a psicologia existencial, a neurociência da memória e a educação intercultural. Os principais achados indicam que memórias significativas moldam crenças existenciais, que terapias integrativas promovem mudanças positivas na autoimagem e que a educação intercultural fortalece a resiliência identitária. Conclui-se que tais processos são complexos e dinâmicos, mas sujeitos a intervenções eficazes. Lacunas envolvem a necessidade de estudos longitudinais e maior diversidade cultural, com limitações relacionadas ao escopo metodológico e amostras. A pesquisa contribui teoricamente, metodologicamente e empiricamente, agregando valor para a ciência, pós-graduação e práticas clínicas e educacionais inclusivas. A questão norteadora dessa pesquisa foi: como as memórias existenciais influenciam a formação das crenças sobre propósito, destino e autoimagem? Questões secundárias: de que forma as recordações influenciam o senso de propósito? Como as memórias moldam a percepção de destino? Qual a relação entre memória e autoimagem? De que modo as práticas terapêuticas integrativas acessam essas memórias? Como o ambiente educacional pode favorecer a construção destas crenças? Foram estabelecidas respostas possíveis a estas indagações, chamadas de hipóteses, e elas foram bibliográfica e documentalmente testados, por assim dizer. Na seção referencial teórico foram apresentados o referencial básico ou conceitual, o referencial relacionado ao estado da arte e a triangulação teórica desta pesquisa.
Como construtos de primeira, segunda e terceira ordem apresentados, temos construtos de primeira ordem: memória, crenças existenciais, propósito de vida, destino, autoimagem. Construto de segunda ordem: dinâmica entre memória e crenças, abordagens terapêuticas integrativas, terapia regressiva e progressiva de memória, constelações familiares, ressignificação das recordações. Construtos de terceira ordem: múltiplas perspectivas para fenômenos complexos, paradigma neoperspectivista e griffidiano, memória episódica, psicologia existencial, abordagens interreligiosas. Na seção 4, apresentando os resultados de discussão da pesquisa, seção 4.1 apresenta influência das memórias existenciais na construção das crenças sobre propósito e destino. Os resultados desta subseção sugerem que a interação entre memória e crença ela é intermediada por fatores biopsicossociais complexos, reafirmando a importância da interdisciplinaridade para compreender tais fenômenos e para desenvolver metodologias que respeitem a diversidade cultural e individual. Seção 4.2. Impacto das abordagens terapêuticas integrativas na ressignificação da memória e autoimagem. Os dados dessa subseção reforçam que as terapias integrativas não apenas tratam sintomas, mas contribuem para o desenvolvimento de crenças existenciais mais positivas e coerentes, ampliando o campo de atuação da psicologia clínica e da educação intercultural. Seção 4.3. A relação entre autoimagem, cura e educação intercultural na formação das crenças. Esta subseção apresenta a articulação entre os elementos, né, constelação familiar, terapia progressiva de memória, terapia regressiva de memória, o reconhecimento dado a elas, que até o momento são técnicas consideradas holísticas, não sistêmicas e, portanto, ainda não são validadas em sentido científico, mas em breve serão. Todos esses elementos são articulados e são promissores, né? Eles prometem desenvolver intervenções que promovam a inclusão social e o respeito à diversidade, alinham-se aos princípios do paradigma neoperspectivista griffidiano e também se alinham às demandas contemporâneas da sociedade globalizada por técnicas mais eficazes, promissoras, capazes de trazer insights mais precisos, holísticos, profundos sobre a natureza da vida humana, cujo objetivo da pesquisa da teoria psicodinâmica griffidiana da predestinação é provar que a vida humana é predestinada, previsível e imutável. Subseção 4.4. Cases de sucesso na aplicação das terapias integrativas na ressignificação de crenças existenciais. Muitos exemplos foram abordados. Na subseção 4.4 de cada um dos 26 artigos são apresentados cases de sucesso. Pacientes, né, que já passaram por sessões psicanalíticas de constelação familiar, terapia regressiva de memória e terapia progressiva de memória, relatando os seus benefícios sobre a sua psique, sobre o seu físico, até sobre o seu social, em função das melhorias físicas e psíquicas alcançadas. Como, por exemplo, a harmonia entre físico, psíquico e espiritual, né, melhoria na espiritualidade, aumento da autoestima, diminuição da ansiedade, equilíbrio do sono, alimentação. Para aqueles que têm traumas, superação de traumas, aqueles que têm algumas disfunções, né, eliminação ou até minoração dessas disfunções, para pessoas, né, com alguma patologia mental, redução de vontade, né, ou redução da ideação suicida, ou até mesmo eliminação de ideação suicida e ideação homicida, aumento do otimismo, diminuição do pessimismo, etc., né? Equilíbrio
geral na vida. Então, são ressignificação de memórias, ressignificação de experiências, etc. Um exemplo notório foi documentado por Silvio Pereira, em 2022, que relatam a trajetória de um paciente que, após múltiplas sessões de terapia regressiva de memória, ele conseguiu ressignificar, dar novos sentidos, novas interpretações para as memórias que lhe causaram trauma no passado, relacionadas à infância, resultando em significativa melhora na percepção do seu propósito e destino. Outro caso destacado envolveu a aplicação da constelação familiar em um grupo com histórico de conflitos interpessoais e questões identitárias, em que os participantes relataram o fortalecimento dos vínculos familiares e reestruturação positiva das crenças sobre si mesmos, evidenciando o impacto psicossocial das práticas. Estes relatos demonstram a potência das abordagens integrativas em contextos terapêuticos diversos. Além disso, iniciativas educacionais que incorporaram práticas de educação intercultural em combinação com intervenções terapêuticas mostraram-se eficazes no fortalecimento da autoimagem de jovens em situação de vulnerabilidade, conforme indicado por Santos Pereira e Almeida, 2022. Esses projetos ressaltam a importância da integração entre educação e terapia para promover transformações duradouras. A análise comparativa dos cases reforça a necessidade de personalização das intervenções, respeitando as singularidades culturais e individuais, o que está alinhado aos preceitos do paradigma neoperspectivista, que valoriza a diversidade e a inclusão. Esse enfoque aumenta a eficácia das terapias e amplia o alcance dos benefícios. Tais exemplos práticos confirmam os achados teóricos e metodológicos desta pesquisa, demonstrando que as terapias integrativas são ferramentas poderosas para promover a transformação pessoal e a construção de crenças existenciais mais positivas e resilientes, com repercussões significativas para a saúde mental e o bem-estar social. As questões problema dessa pesquisa foram satisfatoriamente respondidas por meio da análise detalhada da influência das memórias existenciais na formação das crenças sobre propósito, destino e autoimagem, bem como pela avaliação da eficácia das terapias integrativas na ressignificação dessas memórias. Cada questão específica elucidou aspectos relevantes na construção do self e das crenças existenciais, evidenciando as interações complexas entre memória, cultura, educação e intervenção terapêutica. As hipóteses levantadas foram confirmadas ao longo do estudo, demonstrando que memórias significativas moldam de forma dinâmica e contínua as crenças existenciais dos indivíduos e as terapias integrativas promovem alterações positivas na autoimagem e nas narrativas pessoais, e que a educação intercultural fortalece o processo de ressignificação e a construção de uma identidade resiliente. Estes resultados consolidam a validade das hipóteses propostas, fortalecendo a base teórica da pesquisa. Os principais achados incluem a centralidade das memórias autobiográficas no desenvolvimento do senso de propósito e destino, o papel transformador das abordagens terapêuticas integrativas na reconstrução da autoimagem e a importância da educação intercultural para o fortalecimento da identidade e inclusão social. Ademais, a pesquisa ressaltou a relevância do paradigma neoperspectivista como guia epistemológico para integrar múltiplas perspectivas na análise desses fenômenos. Foram identificadas lacunas relacionadas à necessidade de aprofundamento em aspectos neurobiológicos específicos da plasticidade da memória vinculada às crenças existenciais, bem como a carência de estudos longitudinais que acompanhem as mudanças das crenças ao longo do tempo e em contextos diversos. Além disso, percebeu-se a necessidade de maior inclusão de populações funcionalmente diversas em futuras investigações. Esta pesquisa contribuiu, teoricamente, ao integrar construtos de psicologia existencial, neurociência da memória
e educação intercultural, sob o paradigma neoperspectivista. Metodologicamente, aprimorou a aplicação do método hipotético-dedutivo, aliado a uma revisão bibliográfica e documental rigorosa. Empiricamente, forneceu evidências robustas da eficácia das terapias integrativas, ampliando as possibilidades de intervenção clínica e educacional. O valor agregado da pesquisa se manifesta na ampliação do entendimento científico sobre a relação entre memória e crenças existenciais, no aporte a áreas como psicologia clínica, educação e neurociência, no fortalecimento da pós-graduação, ao oferecer bases para investigações avançadas e, finalmente, no impacto social, ao fomentar práticas inclusivas e terapêuticas que promovem saúde mental, bem-estar e diversidade. As limitações da pesquisa incluem restrições teóricas relativas à complexidade multifatorial dos processos mentais envolvidos, limitações metodológicas decorrentes da predominância de dados qualitativos e da revisão bibliográfica, e limitações empíricas pela ausência de dados longitudinais e amostras amplamente representativas de diferentes contextos culturais. Estas limitações indicam a necessidade de cautela na generalização dos resultados. Sugere-se que pesquisas futuras explorem abordagens quantitativas complementares, estudos longitudinais e experimentais que examinem os mecanismos neurobiológicos da plasticidade da memória em relação às crenças existenciais e investigações com maior diversidade cultural para validar e ampliar os achados. Também é recomendada a aplicação e a avaliação de novas intervenções terapêuticas e educacionais integrativas que possam refinar e expandir os métodos utilizados. Como pesquisas base desta sequência de 26 pesquisas para validação empírica da teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação, eu cito os três principais, dos quais eu mesmo sou pesquisador principal e proponente. Uma delas, diretrizes para a exploração científica da predestinação, previsibilidade e imutabilidade da vida humana e suas implicações cognitivas e sociais, hipóteses e protocolo. Esta pesquisa foi publicada na revista Contribuciones a las Ciências Sociales, volume 18, número 1. E também, Teoria da Predestinação, uma abordagem multidimensional sobre destino, livre-arbítrio e previsibilidade. Pesquisa publicada na revista Contribuciones a las Ciências Sociales, volume 18, número 1. E também, Validação empírica da teoria da predestinação, estratégias metodológicas, instrumentos psicoterapêuticos e análise de confiabilidade. Publicada na revista Contribuciones a las Ciências Sociales, volume 18, número 1. Estas três pesquisas são as três principais, né, como preparação fundamental, né, tanto da fundamentação teórica, da fundamentação metodológica, e da fundamentação empírica necessária para a validação, tanto da constelação familiar, da terapia progressiva de memória, da terapia regressiva de memória, bem como das 5 hipóteses principais da teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação. Os instrumentos de coleta de dados necessários para tais validação, um para cada técnica e um específico para as 5 hipóteses principais da teoria, eles já foram construídos e apresentados, né, publicados nesses artigos. Como prova da minha expertise e know-how para a construção de instrumentos de dados, né, que realmente mensura aquilo que se pretende mensurar, né, que apresentam elevado nível de consistência interna, bem como para validar estatisticamente, né, os resultados, né, coletados por meio de tais instrumentos, eu apresento aqui 3 pesquisas que provam isso, essa expertise e know-how minha. O artigo Validação Empírica de Instrumentos para Avaliação da Superdotação Metafísica Espiritual, Desenvolvimento, Aplicação e Análise Psicométrica no Contexto Educacional Brasileiro. Esta pesquisa foi publicada na revista Contribuciones a las Ciências Sociales, volume 18, página 1. E também Validação Empírica de Instrumentos Psicossociais para Avaliação e Diagnóstico da Superdotação Sexual no Contexto Educacional Brasileiro.
publicado na revista Journal of Media Critics, volume 11. E também o artigo Validação empírica de um instrumento multidimensional para avaliação e diagnóstico de superdotação. Uma abordagem integrativa para os tipos acadêmico, criativo-produtivo, metafísico espiritual, sexual e book, publicado na revista Journal of Media Critics, volume 11 também. Aqueles e aquelas que desejarem acessar na íntegra este artigo publicado em revista, indexado a excelentes bases de dados, com DOI, etc., por favor, rolar a barra de rolagem que está à sua direita, nesse vídeo do YouTube, role para baixo, leia a descrição, encontre o link e clique nele. Ao acessar, pode baixar em PDF. Recomendo que cite, replique as metodologias aqui empregadas para produzir revisões de alto impacto como essa. E também cite, recomende, divulgue em suas redes sociais a conhecidos, conhecidas, amigos e amigas, familiares.